Tudo bem com você? Graças a Deus, JB, firme e forte. Tá isolado aí? É, rapaz, temos que ficar todo mundo isolado, né, brother? Saindo só pro necessário, É, que coisa doida, maluquice. Nunca vi um tempo como esse. né, cara? Vou te Muito, falar, hein? muito, muito estranho tudo, né? A todos É, nós dessa é geração verdade, pós-guerra. Ninguém viveu nada disso, senão uma geração da guerra, da Segunda Guerra, que teve um estado de pânico, de caos, de conflito sem precedentes. A é Segunda verdade, Guerra, né? Olá, é pessoal, verdade, sejam brother. bem-vindos todos. Esse é meu amigo Gerson Costa. Ele tá bem branquelo. Alguém tá dizendo aqui que você tá parecendo que você tá, tipo, sei lá, mudou de cor. Você tá mais branco do que normal. Eu tô coradão, assim, tipo, É minha luz. é a sua luz tá te deixando assim. É, Então, amigo, estamos aí vivendo esses tempos e o que que você tá vendo? O que que você pode dizer hoje pro pessoal? Quais são as palavras proféticas? Eu tenho reclamado esses dias, onde estão os profetas? Porque muita é, gente, Gerson, fez coro com os desanimados, muita gente fez coro com aqueles que estavam angustiados. Há muitos de nós que, ao invés de modelar a realidade, se adequou a ela, entendeu? aham, É claro que os cuidados higiênicos, os cuidados sanitários têm que ser todos preservados, cuidados, mas a gente precisa assumir a postura, a visão, as prerrogativas de quem realmente representa um reino inabalável, né? é verdade. Eu te chamei hoje, queria muito falar com você, já que você é um especialista em finanças, né? Aham, E você é esse cara voltou. que tem essa sua habilidade técnica, você também é profético no quesito finanças, Amém. né? Você trabalha com a esfera do transcendente, do metafísico, do sobrenatural. E essa época eu Aham, estava usando muito um texto esses dias, Gerson, falando de Davi quando ele pegou a coroa do rei de Amon, colocou na cabeça. aham, A palavra corona quer dizer coroa, né? E a aham, mentalidade, o mindset de Davi mudou completamente. É engraçado porque a Bíblia não tem. A Bíblia descreve coisas e coloca as coisas de maneira detalhada, de maneira muito aham. específica, a fim de que nós possamos entender o contexto do que quer se apresentar a nós. E a Bíblia fala que as Escrituras dizem que Davi pegou a coroa que tinha um talento de ouro e pedras preciosas e colocou sobre a Aham. cabeça. Entenda que Davi é rei de Israel, ele não é rei de Amon. Amon foi o fruto, Amon e Moabe, do incesto de Ló com suas filhas. Aham. Logo depois ele olha para Betseba, toma uma mulher que não é sua, manda, intima ela para ir para o quarto dele, para a cama dele. Ele toma o Aham. que não é seu. A mentalidade pagã de um rei pagão assumiu o controle dos pensamentos de Davi. É. Depois faz o recenseamento para medir sua força, orgulho, Aham. arrogância. Ah, agora, o quesito de ganância e avareza, Aham. a coisa de Mamon, né? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre Mamon de novo. Parece que entra na cabeça Aham. de Davi, porque tudo que ele conquistou, ele está ali sacrificando, ele está ali entregando. Davi é um cara, é o exemplo de alguém que. Entendo o episódio dos filisteus, né? Da fonte lá de Belém. Os soldados dele Aham. entram lá no acampamento, tomam a água, trazem para Davi, ele pega a água, morrendo de sede, joga no Aham. chão como libação ao Senhor. Davi é um sacrificador, Davi é um homem que oferta, é um homem que entrega. A vida dele Aham. tá nas mãos de Deus. Ele é um homem que passou pelos extremos, É. pelos limites. Chega um momento em que ele faz um recenseamento e uma praga vem. Nós estamos falando de praga aqui. Aham. Nós estamos falando especificamente da praga.
que atinge a avareza da mentalidade de Davi, da ganância, que está atingindo a Bolsa de Valores, está atingindo os mercados, está atingindo os empresários, os homens de sucesso, as pessoas também, os pobres necessitados, mas há um julgamento econômico acontecendo. E eu entendo que por conta da avareza. Entenda que a resposta de Davi à crise foi: eu preciso oferecer a Deus algo que não me custe, algo que me custe. A maneira de reverter o processo da praga foi comprar a ira de Araúna. Araúna queria dar a ira para ele. Ele falou: não, eu não vou ganhar. Isso não é uma coisa que não possa me custar. A ganância e a avareza só pode ser vencida pela prática da oferta. Eu creio que a oferta ela vai mostrar o que está dentro do coração. Eu vejo, JB, que esse é o tempo que realmente aqueles que dizem que confiam no Senhor vão ter a oportunidade de provar que não é com palavra, mas sim com atitude. Quando você falou sobre os filhos de Amon, relacionando a Ló, ali a gente vê uma crise de confiança. Por exemplo, quando o anjo chega e diz assim, ó, vá até aquele monte, porque ali você vai estar seguro. Ele diz, não, meu senhor, eu tenho medo de ir para lá, e me permita ir para... Ele escolhe outro lugar, o anjo permite, fala, enquanto você não chegar lá, não vai poder acontecer o juízo. Aí você vê, o anjo de Deus vai lá buscar o cara na casa dele para tirar do momento de crise que vai acontecer, dá a direção e diz assim, ó, vá para aquele monte, você vai estar seguro. E aí Ló prefere confiar na escolha dele do que confiar na escolha de Deus. E aí eu vou te falar uma coisa, JB, no mundo de finanças, né, olhando pelo lado espiritual, a gente tem basicamente 3 ferramentas espirituais que vão agir sobre as nossas finanças. Dízimos, ofertas e primícias. Né? Você olha para Davi cessando um tempo de crise sobre Israel com a oferta lá na eira de Araúna. Né? Você olha para dentro da Bíblia, Arão com seu incensário oferecendo ao Senhor e parando a praga naquele ato. A gente vai olhando para dentro da Bíblia, aí alguém fala assim, mas isso aí... Não, mas isso aí é o seguinte, é o que o anjo falou para Ló. Você vai naquela direção ali, que naquela direção ali você vai estar seguro. E agora a pessoa vai ter uma crise, né? O tal da corona que você falou, né? Que Davi pega e agora parece que a mentalidade do rei pagão entra na mente dele. As pessoas vão dizer, não, mas agora você não pode fazer isso, agora você tem que ser prudente. Davi já não é mais o rei de Israel, ele é o rei de Amon. Exatamente. Ele é o rei de Amon. Agora, quando a gente fala de Amon, filho do incesto de Ló com as suas filhas, nós estamos falando da origem do problema quando Ló saiu da parceria com Abraão e foi construir seu domicílio nas campinas de Sodoma, influenciado pelo pensamento, a gente chama isso de espelho social, aquilo que está à sua volta, de certa forma influencia o seu comportamento, né? Isso tem medidas. Só que Ló foi para lá à busca de riqueza. Ló foi para as campinas de Sodoma porque ele viu que era próspera, a região era muito rica. E Ló saiu de Sodoma sem nada. Sem nada, é isso aí. Porque quando a gente confia em Deus, JB, nós somos capazes de entregar o que é dele, nós somos capazes de oferecer o que é nosso, porque olha só, entregar o que é dele é o dízimo. Oferecer o que é nosso é os 90% que é a oferta. Né? Nós somos capazes, quando confiamos que realmente é Deus que vai cuidar de nós não vamos ter barreira para fazer isso. E sabe o que eu vejo, JB? Agora, o Salmo de número 20 fala assim, eu vou falar de forma resumida, mas ele diz assim, até o versículo 4, o Senhor te atenda de Sião, o Senhor te socorra, o Senhor atenda suas petições, mas o versículo 3, ele vai dizer assim, que o Senhor se lembre de
todas as suas ofertas e de todos os seus holocaustos. Esse Salmo de número 20 é muito forte, porque a pergunta que eu faço, a gente está entrando agora num momento realmente de crise. A pergunta que eu faço, será que nós podemos orar o que o salmista no Salmo 20 orou? Dizendo assim, Senhor, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, mas lembra-te do que eu fiz. Lembra-te da minha oferta, lembra-te do meu dízimo. Alguém vai dizer assim, você está pressionando Deus. Não, amigo. A Bíblia só está ensinando que a gente pode falar com Deus, Senhor, lembra que eu fui fiel, como Neemias falou também. Sim. Para aí, Jé, só nesse momento, importantíssimo. Uhum. Eu ontem, esses dias, eu estou ligando para algumas pessoas, que são pessoas generosas, que têm abençoado nosso ministério ao longo desses anos, e tenho falado para elas só uma coisa: Deus vai se lembrar da sua semeadura. Você não tem que ter medo. Você tem uma semente plantada no reino de Deus e agora Deus vai lembrar dela. Por favor. Eu creio. Então, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Esse é o momento, veja bem. Agora, nós vamos provar a nossa fidelidade. Primeiro, se a gente tem semente no altar, nós podemos reivindicar os frutos. Segundo, se nós temos dízimo no altar, nós podemos reivindicar o que Deus, não é botar Deus na parede. Ninguém bota Deus na parede. Mas é repetir o que Deus falou. Senhor, a tua palavra diz que eu traria os meus dízimos à casa do tesouro e por amor de nós o Senhor repreenderia o devorador. Porque, amigo, preste atenção. É possível ficar rico sem Jesus. É possível ir para Nova York sem Jesus. Agora só tem um problema. A festa de Caná da Galileia mostra um negócio. A festa do casamento ia acontecer com ou sem Jesus. Porque não era Jesus que ia fazer a cerimônia. Não era ele que dizia que está casado. Ele foi convidado só porque era amigo do noivo. O que o noivo não sabia é que a festa ia acabar mais cedo, só que Jesus estava lá. O que tem a ver essas duas conexões? É possível ficar rico sem Jesus, mas se o devorador entrar, não tem Jesus para botar ele para fora conforme a promessa do Pai. É possível ir para Nova York sem Jesus, mas se o avião for cair, igual já aconteceu comigo com a Raquel em Miami, e que Deus levanta 10 minutos antes, um cara lá da igreja do Cláudio Duarte, para orar pela gente, e ele disse assim, pastor, são tal hora, tipo assim, 5 minutos antes do avião pousar, tal hora, não sei o que o senhor está precisando, mas Deus me acordou e para interceder por você, então Deus te abençoe. Aí quando eu recebi essa mensagem, depois já tinha descido a aeronave, e a aeronave não conseguia pousar, no aeroporto enorme igual Miami, aí eu mando a mensagem para ele e digo assim, brother, não é que eu estava precisando de algo, é que agora que eu recebi essa mensagem, se Deus te acordou de madrugada no Brasil, é porque eu ia morrer, só que Deus queria que a gente ficasse vivo. Então uma coisa é ir para Nova York sem Jesus, outra coisa é ir com Jesus. Uma coisa é ficar rico sem a proteção do que a palavra de Deus diz, outra coisa é quando o devorador bate e não tem princípio para poder te guardar. Então eu quero dizer para todo servo de Deus que dizimou, que ofertou. Amigo, não caia na tentação de pegar a cultura pagã, como o JB colocou muito bem, aonde o Davi pega a coroa de um rei pagão e pega a mentalidade dele. O mundo vai dizer que agora não é hora de fazer isso. O mundo vai dizer para mim e para você, olha, agora seja prudente. Amigo, deixa eu te dizer, o mundo do espírito é mais poderoso do que o mundo da matéria. E nós estamos assentados com Deus nas regiões celestiais para trazer o governo de Deus para essa terra. Então, meu amigo, não quebre os princípios de Deus, porque quem garante o que foi dito é o próprio Deus. Então, essa é a hora de se manter fiel, de ter oferta no altar. Pastor, nem está tendo culto público. Não tem problema. Você entra no online, você faz a sua contribuição. E lembre-se de orar o Salmo 20. Vai lá e pega o Salmo 20 depois que acabar essa live e ore ele para você ver o poder que tem aquilo. E o Salmo 20 continua dizendo e satisfaça todos, e responda todas as suas orações, todos os seus pedidos, né? O contexto de ofertar e ter seus pedidos aceitos ali, não como uma barganha, mas como um ato de graça, de generosidade, porque Deus não pode ficar devendo para ninguém. Ele é aquele que criou todo o universo. Quem deu a ele primeiro para que ele viesse a ser recompensado? Porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Mas Deus é um Pai generoso, né? E no momento em que você encontra pessoas generosas, você, por exemplo, Gerson, eu te chamei aqui hoje para falar desse assunto, é um assunto delicado, ainda mais nesse momento, né? Claro. Amanhã eu vou falar com o Cláudio Duarte. Amanhã eu estou com o Cláudio Duarte, a gente vai falar sobre outros temas. Então, amanhã, meio-dia, Cláudio Duarte aqui comigo.
Por quê? Porque eu vejo em você, você não é rico, eu sei que você não é rico, né? Aham. Mas você é uma pessoa próspera. Eu vejo a sua generosidade, o fluxo de entrada e saída constante na sua vida de bênção. Isso é prosperidade, Aham. não é acúmulo, né? Mas é provisão, suprimento. A Bíblia diz que Deus vai suprir as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Um padrão alto de provisão, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 8, Deus se dará para que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em Isso. toda boa obra, e por vossa causa muitas graças sejam dadas a Deus. Está falando de ter Amém. sempre, em Uhum. tudo, ampla suficiência. Isso é prosperidade, né? A verdadeira prosperidade bíblica, porque prosperidade também é muito confundida, é como uma laranja. Você tem vários gomos. Aham. Prosperidade está falando de uma raiz de uma palavra shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nós estamos falando de filhos Aham. saudáveis, nós estamos falando de filhos educados, nós estamos falando de alegria no casamento, nós estamos falando de saúde emocional, nós estamos falando de Aham. liberdade, né, de fluxo de coisas que estão acontecendo. Prosperidade é uma laranja inteira, não é um gomo que é só ter dinheiro. Porque tem gente agora que tem Aham. dinheiro, e o dinheiro deles é o Deus dele. Aí, de repente, Isso aí. perde tudo. O que é que faz? Se mata. É. Tem gente que só tem dinheiro, é a única coisa que tem. Aham. E tem uma família disfuncional. Tem uma esposa, Aham. ou não tem uma esposa, né? Vive aí na rua com 5, 10 mulheres. Tem Aham. filhos rebeldes, rebelados. Prosperidade é uma coisa inteira, né? É um Aham. pacote inteiro. A palavra shalom quer dizer paz e prosperidade, porque prosperidade tem que andar com paz. E a Isso. Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Uhum. Na verdade, o JB, a gente olha, assim, fazendo uma correlação, né? O texto que você citou, ele vai dizer também, logo depois disso que você citou esse versículo, vai dizer assim: e esse importante ministério resultará em ações de graças a Deus. Então ele chama essa liberalidade, esse dar de ministério. Então escute só, se a gente entende que dar é um ministério, que entregar a Deus é um ministério que vai resultar em ações de graça na vida daqueles que não conhecem o Senhor, então veja bem, assim como alguém tem o ministério da música, você pega um Fernandinho, né, que tem Graça. aquela composição linda, aquela graça. Ou seja, como o ministério dele é esse, flui, né, naturalmente. O ministério da palavra flui. Agora, o que todo crente tem que entender, que o ministério de dar, segundo esse texto, é de todos. Deus não escolheu assim, ó, a esse aqui eu vou dar o ministério de dar, para que alcance as outras pessoas. Então, na verdade, eu me coloco debaixo desse ministério. Esse é um ministério aonde eu o aceito. Eu falo assim, não, eu faço parte desse ministério de dar. Se o ministério meu, né, se eu entendo que é um ministério que é para eu ser generoso e dar, então essas finanças vão fluir naturalmente para que eu possa cumprir também meu ministério de Você cria um dar. ciclo germinal, você semeou, você aciona um processo de retorno natural e sobrenatural. E como eu disse, Deus não pode É ficar devendo verdade. a você. Cada coisa que você faz para Deus, eu me lembro, há mais de 30 anos atrás, eu nasci num ambiente cristão, né? Minha avó, minha mãe, são de herança da Aham, Assembleia de Deus. Eu cresci nesse ambiente de profecia, né? Eu vi muitos aham, milagres, eu vi muitas profecias de Deus e profecias infantis, né? Vi os dois lados dessa moeda. E eu fui criado nesse ambiente. E como a igreja não tinha suporte para adolescentes, né? Não cabia os adolescentes, eu fiquei fora da igreja na minha adolescência. E eu me lembro que uma vez eu fui na igreja para levar uma oferta. Eu fui lá, aham, cheguei, o meu pastor até se lembra disso até hoje, né?
Eu cheguei lá, entrei, dei uma oferta na igreja e fui Aham. embora. E aí, Deus não queria o meu dinheiro só. Deus me Aham. queria. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se as É pessoas isso aí. têm vidração, obsessão, as pessoas que mais criticam essa parte do culto, de ofertar e de dizimar, elas são categoricamente, eu afirmo a você, servas de Mamon. Aham. Elas são Isso aí. prisioneiras do medo, são prisioneiras da ansiedade. Mamon aparece dentro do contexto de não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Porque a Aham. ansiedade é a faceta, é uma das faces de Mamon, né? E quando eu Aham. entreguei minha oferta, logo depois Deus me chamou. E aí entrei para a igreja, fui para a faculdade teológica, minha vida começou, Aham. né? Minha vida começou de verdade. Então, essa coisa da oferta, né? Davi, o culto do Antigo Testamento era todo de oferta, né? Eram Aham. os sacrifícios que eram feitos, as ofertas que eram feitas, era o, os cereais que eram preparados. Aham. O culto do Antigo Testamento, a não ser quando chega Davi, porque Davi vai lá e estabelece os 3 turnos de adoração, que é, de certa Aham. forma, que é, da melhor forma, a melhor oferta que você Aham. pode dar, que é um É. coração grato, né? Sacrifícios de Aham. louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Mas aonde está o seu coração, aí está a sua riqueza, né? Isso aí. Ali está o teu tesouro. Então eu posso afirmar a você que está me assistindo aí, mais de 1000 pessoas, que qualquer pessoa que se queixe desse momento da igreja, que é o momento que para mim decide a vida das pessoas, que é o momento Aham. de levar seu dízimo e sua oferta, ela está servindo outro reino. Dentro É. da perspectiva do que a gente tem falado sobre coroa, ela tem uma mentalidade Aham. pagã. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele ofertava e ofertava para valer. É. Salomão, seu filho, foi lá e ofertou de maneira tão abundante, exponencial, que Deus Aham. apareceu para ele aquela noite. Gerson, O eu fico JB. impressionado. Deus apareceu 2 vezes para Salomão. 2 vezes na Aham. Bíblia. E todas as 2 vezes foi depois que Salomão fez uma oferta Isso aí. exponencial. Vamos falar Isso aí. da mulher que derramou 1 ano de salário sobre a cabeça de Jesus. É. É. Aquele nardo precioso. Jesus disse: o que essa mulher fez não será esquecido. Onde Aham. o evangelho for pregado, a história dela será contada. Você lê a história do filho pródigo no evangelho de Lucas. Aham. Você lê algumas conversas, algumas falas de Jesus no evangelho de João, que não existe em outros evangelhos. Aham. Tem coisas nos evangelhos que aparecem em 3, Aham. Marcos, Mateus e Lucas. Mas a história dessa mulher que pegou o nardo precioso e derramou sobre a cabeça de Jesus aparece nos Aham. 4 evangelhos. É uma das pouquíssimas histórias que se repete, porque esse ato extravagante de semear, de doar, ele sempre vai ser Aham. lembrado. É um Agora, gesto de JB, honra. A honra tem a ver com dinheiro, é isso, Gerson? deixa eu te falar. Olha só, olha o que que tem o dinheiro. Você disse que você foi lá na igreja entregar a sua oferta e o que Deus queria era o seu coração. E aí você, né, começou a sua caminhada. Deixa eu só pegar um gancho aí, JB, pelo seguinte: quando você entregou o seu dinheiro, o seu coração já estava com ele. Por quê? A Bíblia fala que Deus olhou para a oferta, aceitou a oferta de Abel e a Abel. Primeiro olhou para a oferta. Rejeitou a oferta de Caim e rejeitou a Caim. Porque, na verdade, alguém que levou a sua oferta, onde está o teu tesouro, está o teu coração. O teu coração foi entregue a Deus naquele momento, ficou visível no mundo espiritual. Agora, deixa eu te falar, olha a questão do dinheiro. Olha só, a pessoa está deprimida, a pessoa teve uma grave perda e quer se matar, ela vai lá em cima do prédio, por exemplo, de uma ponte e se joga. Aí a pessoa fala assim, o que a gente tem de mais importante? A gente tem mais importante a vida. Então entregue a sua vida, ou a sua alma, entregue a sua alma a Jesus. Mas olha que interessante, você não ouve na história da humanidade, ou pelo menos eu nunca ouvi,
que alguém ficou tão deprimido, tão angustiado, foi no banco, sacou todo o dinheiro que ele tinha e botou numa sacola, foi e vendeu a casa, botou na sacola, foi e vendeu o carro, botou na sacola, subiu no prédio e jogou todo o dinheiro fora. Boa. Ou seja, veja bem, a pessoa diz que a vida e a alma é a coisa mais preciosa que tem. Mas ela nunca subiu num prédio para jogar tudo que tinha e falar assim, eu tô tão deprimido, tô tão acabado, mas ela joga o que ela diz que é mais importante. Então deixa eu te dizer uma coisa, qual a analogia que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, se a pessoa diz que serve a Deus, eu sou filha de Deus, eu entreguei a minha alma para Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas não entregou o dinheiro, é porque o dinheiro é mais importante que a alma. Assim como alguém mata o que é mais importante para ele, que é a alma e a vida, mas não mata o dinheiro, antes de ir embora ela não vai jogar tudo fora, porque agora eu vou viver minha vida porque eu joguei fora. Não. Ela joga o mais importante. Então veja bem, JB, alguém pode estar achando que eu estou exagerando, mas se a tua vida e a tua alma é a coisa mais importante que existe, você diz que você entregou para Deus o que era mais importante, se você não entregou também o seu dízimo, sua oferta, então, na verdade, o mais importante é o seu dinheiro, porque você foi capaz de dar algo para Deus, mas não o menos importante que seria o seu dinheiro. Então, não tem Você como está você criando um dizer... fluxo. Quando você semeia, você cria um ciclo germinal, você ativa um processo. E esse fluxo vai voltar para você. Salomão, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança a sua semente de manhã e à tarde não repouse a tua mão, porque você não sabe qual delas vai prosperar. A viúva com Eliseu, né? Ele chega lá, Deus fala, o ribeiro de Querite secou, ou seja, há fase da nossa vida em que uma fonte de suprimento, de provisão, acaba. Mas, isso aí. Entenda, há muitos canais que pode chegar aquilo que nós precisamos, mas há uma fonte só. Deus é a nossa fonte. Os canais são vários. Então, um ribeiro secou, o corvo não trazia mais lá o delivery da carne fresca, né? Quebrou até a religiosidade do profeta. Um corvo trazendo carne fresca para o profeta. Imagina que situação. Absurdo, né? Vida, né? E aí, a água do ribeiro seca. E Deus diz, agora vai, sobe, vai para uma outra nação que eu vou te suprir lá. Uma mulher viúva. Quando ele chega lá, a viúva era mais pobre do que... ela só tinha um punhado de azeite e um punhado de farinha, né? E aí o profeta disse para ela, pega isso aí e faz um bolo para mim. Isso é desumano, né? Numa visão politicamente correta hoje. Imagina o profeta foi lá e se aproveitou. Aproveitador. E aí ela faz o bolo, entrega para o profeta, ele come o bolo, obviamente, e não falta farinha, não falta azeite. Eu estou falando um exemplo, vou falar de vários aqui logo. Eliseu e a sunamita. A sunamita vai lá, prepara um lugar para ele, depois ele vai lá, o que você está precisando? Quer que eu fale com o governador? Aí vem o cara, ela não tem filho, então daqui a um ano você vai ter um filho. Ele libera uma palavra sobre a generosidade dela. A generosidade dela abriu uma porta para que ele liberasse uma palavra profética e se cumprisse. A situação da mulher que morreu o marido e ficou sem dinheiro para pagar as contas, e na época em Israel os filhos eram levados como escravos. Que catástrofe! Então os credores batendo na porta, e ela procura o profeta, e ele diz, pega o que você tem em casa. O que você tem em casa? Uma vasilha de azeite. Pega as vasilhas das vizinhas emprestadas. Não nessa época de quarentena, não pega vasilha de ninguém emprestado. E monta uma linha de produção, fecha a porta. Fecha a porta porque a unção só cresce com a porta fechada. Eu espero que nesses dias de quarentena você aproveite para a sua unção crescer, né? Porque a unção cresce nesse ambiente isolado, fechado, você e Deus. E começa a derramar o óleo nas vasilhas. E a Bíblia diz que faltou vasilha, mas não faltou óleo. O óleo só parou quando parou as vasilhas. E aí chega a mulher para o profeta e diz, fiz o que você mandou, está aqui o que aconteceu. O que eu faço? O profeta diz, vende tudo que vende tudo que foi produzido, paga as suas dívidas e
O que mais impacta é o final. E viva do resto. O É isso milagre aí. não foi feito para pagar a conta dela somente. As contas dela foram pagas e ela ainda teve um plano de aposentadoria privada, não, celestial. Isso mostra a natureza de Deus. A natureza de Deus está no microcosmos. Veja a vastidão do microcosmos. O pessoal que acredita na teoria da evolução, era só observar se a evolução das espécies do Darwin tivesse sido escrito agora, ele nunca escreveria o que disse. Porque com um microscópio de alta resolução, ele consegue identificar o planejamento, o design inteligente. Uma célula é uma cidade industrial em miniatura, altamente complexa, impossível criar inteligência, design, propósito e ordem com bagunça, com caos, com simplesmente espontaneidade. Mas o meu ponto no microcosmos, no macrocosmos, quasares, supernovas, buracos negros, na vastidão do universo, Deus mostra a sua natureza. E ele diz para Abraão, eu sou El Shaddai. Quem é El Shaddai? El Shaddai é o mais que o bastante, é o mais que o suficiente. Essa é a natureza de Deus. Quando nós vamos lá para o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, disse para os discípulos, alimente as multidões. Os discípulos, Alguém disse, nem com 200 denários daria para comprar tanto pão para tanta gente. Entenda, essa ênfase sobre os valores. Tem gente que tem essa coisa, caro, né? É muito. E Jesus disse, o que vocês têm? O que vocês têm? Vocês têm 5 pães e 2 peixes. Chega André, traz 5 pães e 2 peixes. Mas o que é para tantos? Jesus pega os pães, abençoa, dá na mão dos discípulos e o milagre acontece na mão dos discípulos. Sobram 12 cestos e sobram 12 cestos, serão 5.000 pessoas alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Logo depois, uma segunda multiplicação. Agora são 7 pães e alguns peixinhos. São mais pães, mais peixes. 4.000 pessoas. Jesus faz de novo o mesmo processo. Sobram 7 cestos, menos do que os 12, alimentando somente 4.000. Mas haviam mais pães e haviam mais peixes. Deus com menos alimentou mais, Deus com mais alimentou menos. Por quê? Porque a sua equação, a sua matemática não é a minha matemática. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que nós temos que pensar nesse momento é que Deus tem uma matemática quântica para nós. E que Ele vai realmente abençoar o seu povo, a despeito dos cenários externos. Eu oro pelo cenário externo. Eu agradeço a Deus pela vida do Paulo Guedes. Nós temos um ministro de verdade hoje na economia. E Deus inspire ele a tomar as melhores decisões nesse momento crítico que nós estamos vivendo. Eu quero realmente, depois no final com você, Gerson, orar por isso. Mas, independente de qualquer coisa, há uma promessa que diz que Deus vai suprir as suas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Deus lhe dará, a sua justiça permanece para sempre. A natureza de El Shaddai o seu cálice transborda. Portanto, eu quero liberar uma palavra sobre você. Você vai ser abençoado esse ano, de maneira que você vai ter para você e você vai ter para as outras pessoas que precisam. A Bíblia diz, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter para si e para os outros. Para si e para os outros. Essa é a natureza. O meu cálice transborda, as eiras se encherão de trigo. Isso é o Shaddai. Os lagares transbordarão do moço, do azeite e do vinho, e restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Esse tempo do gafanhoto na sua vida será restituído. Hein? E a restituição ela nunca vem um por um. A restituição vem 2, 4 ou 5, até 7 vezes mais tem lá em um outro texto, num outro contexto. Mas o que eu estou dizendo para você é que esse tempo que parece que está perdido de quarentena vai ser restituído para você este ano. Ei, não fica com medo, não seja dominado por Mamon, não pegue essa coroa do pagão, não vos inquieteis, disse Jesus. Não sejais como os pagãos, não sejais como os gentios que vivem ansiosos pelo dia de amanhã. Confia no seu Pai. Deus vai te suprir nesse tempo, Deus vai suprir você em qualquer tempo, porque Ele não é um pai que abandona os seus filhos e os deixa à mercê das circunstâncias aleatórias e fortuitas da vida. Deus vai cuidar dos seus. As minhas ovelhas eu as tenho na minha mão, quem as arrebatará de mim? E Ele é o Shaddai. Ele tem o prazer de encher o seu cálice até transbordar. E o seu cálice vai se transbordar não para sua ostentação. O seu cálice vai transbordar
para encher os cálices que estão Amém. vazios. Então, eu quero declarar para você, você será fonte de recursos, de Amém. bênçãos, de provisão para outros. E eu quero liberar mais uma promessa. Eu estou cheio da Bíblia aqui hoje. Eita. Jabes, a Bíblia diz que ele foi chamado assim porque a sua mãe teve muita dor no seu nascimento. Há muitas pessoas que produziram muita dor por aí, mas ele se tornou o mais destacado dos seus irmãos. E ele fez uma oração ousada. Que o Senhor me abençoe muitíssimo. E entenda a ênfase de Jabes. Se o Senhor me abençoasse muitíssimo. Quantos querem ser abençoados muitíssimo? Diga amém aí onde você está. Tem mais de 1000 pessoas aqui. Amém. Eu acredito que você quer ser abençoado muitíssimo. Se você não quiser ser abençoado muitíssimo, você pode passar a sua parte para mim, que eu quero ser abençoado com uma bênção que você não quer. O Gesto também quer. Você pode passar para o seu irmão aí do lado, para alguém aí do lado. Eu não preciso. Eu vou ser abençoado muitíssimo, porque Deus tem muitíssimo para mim, que eu sou filho. E você é filho, você tem uma bênção muitíssima guardada para você. E ele diz que alargue as nossas fronteiras. Deus vai alargar as fronteiras da comunidade das nações. Deus vai alargar as fronteiras da sua comunidade, o Gerson, aí em Petrópolis. Deus vai alargar as fronteiras da igreja brasileira. Há algo para acontecer nesse tempo, financeiramente, economicamente. O Brasil não vai perder o seu poder econômico, porque ele é um celeiro de missões mundiais para enviar apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres para ser um padrão. Eu conversei com alguém ontem que estava no Chile e é incrível como o Brasil está à frente das outras nações no quesito evangelho. Você pode dizer, a gente está com muitos problemas. Estamos, mas olhe para 20 anos atrás, olhe para 30, olhe para 10 anos atrás e olhe o que nós estamos nos tornando. Agora projete isso para 20, 30 anos à frente. O que será o futuro? Eu vi uma potência, gostei do que vi, estou correndo para lá e eu não estou com a coroa da coronavírus na cabeça. Eu estou sob o governo de alguém que está no trono, que reina e que vive para sempre, que era, que é e que ama ser chamado de El Shaddai. Ele diz para Abraão, no texto, dentro do contexto, Abraão, eu sou El Shaddai, eu vou te multiplicar exponencialmente. Então Deus tem uma promessa de multiplicação para você, vai multiplicar o seu recurso, vai multiplicar o seu salário, vai multiplicar as suas finanças. Aqui em casa está com multiplicação de cachorro. A gente tem aqui cachorro até, meu Deus do céu. A cachorrinha diz que só pode dar 2, aquele Lulu da Panorama, sei lá o nome disso, nunca decorei. E ela deu 5 na primeira e agora deu 4. Profético, amigo. Vai ter abundância com fartura. Eu não posso dar os cachorros, vender os cachorros, porque as meninas não deixam. Eita! Então, agora há uma multiplicação para a sua vida para esse tempo. Não tenha medo, não deixe a coroa de Mamon entrar na sua cabeça, o domínio. Quando eu falo de coroa, eu falo de governo. Você não está sob o governo de Mamon. Mamon é o governo do medo, da ganância, da avareza. O avarento junta, você sabe por quê? Porque ele tem medo de ficar pobre. E ele fica juntando, e a esperança, a expectativa, a segurança dele está naquele dinheiro. Isso é o avarento. Ele tem medo de ficar pobre. Ele vive com medo de ficar pobre. Jack Hayford disse que pobreza é o medo de não ter. No reino de Deus... Deixa eu te dar uns dados aqui. Pois não. Olha só. Deixa eu te dar uns dados. A gente está falando de Bíblia, ok? Agora deixa eu dar alguns dados. Crise de 99, a crise cambial. João Apolinário começou a Polishop em 1999, tendo crise cambial, vendendo só produto importado. Olha o que ele se tornou. No mesmo 1999, a gente tem o Wilson Poit, que com 60 anos, se eu não me engano, foi fundador da Poit Energia, isso em 1999. Que foi vendido em 2012 por 400 milhões de reais. A gente tem a Uber sendo criada depois da crise de 2008, que quebrou um monte de banco. A gente tem a Localiza, aluguel de carro, que foi criada em 1973 com 5 Fuscas, em plena crise do petróleo, o pessoal dizendo assim, não pode, porque não vai dar certo. Agora, vamos falar da Bíblia. Quer dizer, eu estou dando dados que dá para buscar lá na economia ou na internet. Davi cresceu só por causa da crise dos filisteus e Golias. A gente olha para José, cresceu só porque havia uma grave crise no Egito.
E aí vem o poder de Deus, e eu concordo contigo, que vai produzir riqueza. Esse tempo, nessa quarentena, esse tempo de atraso vai trazer finanças, vai trazer crescimento, porque no cerco de Samaria, Deus fez a abundância aparecer em menos de 24 horas. O profeta falou assim: amanhã, a essa hora, vai ter fartura. E quem creu, irmão, não só viveu, comeu da fartura. E eu quero declarar sobre esse povo que está ouvindo a gente, que a noite vai ter que acabar. Não existe noite nenhuma que dura para sempre. Ela vai ter que ceder lugar para a claridade, para a luz, porque o justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Amém. E eu quero dizer para vocês, por mais densas trevas, maior vai ser a luz de Cristo sobre a tua vida. Você vai dar testemunhos que nunca poderia ter dado antes. Você vai ter comunhão com Deus, experiências que nunca teria fora desse ambiente, condições para prosperar. E eu quero dizer, assim como o bispo JB falou, e eu creio, porque eu creio na palavra de Deus na boca dele, assim como a sunamita, ele citou a sunamita construiu uma oferta para o profeta, colocou o filho lá, depois que morreu, e o filho ressuscitou. Só que lá na frente, ele falou que vai ser restituído, né, o tempo que o devorador, o gafanhoto está comendo. Lá na frente, quando ela vai pedir ao rei para devolver a terra dela, que estava lá largada há 7 anos, o rei pede ela para contar o testemunho da ressurreição da criança. Ela, ao invés de pedir, conta o testemunho, e a Bíblia fala que o rei manda devolver o tempo dos 7 anos de colheita. Agora preste atenção, olha só, JV. Ô, JV, olha que impressionante o que Deus vai fazer nessa estação. Olha só. Se o profeta mandou ela sair por 7 anos, porque Deus ia trazer fome, e o rei mandou devolver a colheita de 7 anos, duas coisas podem ter acontecido. Ou o rei mandou devolver o que a terra nem criou nos 7 anos, ou a terra dela foi a única que floresceu nos 7 anos e ela não teria direito de pegar de volta e Deus mandou devolver. Então eu quero dizer para você que está ouvindo, amigo, não interessa se a terra vai produzir, mas Deus vai mandar o rei devolver os 7 anos do tempo de colheita que você, porventura, nessa crise, não colheu. No nome de Jesus. Show demais. Ô, Gerson, eu quero dar uma resposta. Normalmente eu não faço isso, eu nem leio os comentários, eu leio só alguns. Mas alguém falou aqui, né? E essa live não é para o espírito religioso. O espírito religioso tinha que ficar fora daqui. Por que vocês não falam de salvação? Né? Alguém respondeu. Entenda, Jesus falou, a Bíblia fala sobre salvação por 200 ocasiões, ele fala sobre dinheiro 2.000 vezes. Das 28 parábolas de Jesus, 16 são sobre finanças. Porque onde está o teu coração, aí está a tua riqueza. Eu não posso falar de salvação, eu não acredito que ninguém foi salvo até converter o seu bolso. Você pode ser rico o tanto que você for, você pode ir na igreja, ser um frequentador, mas se o seu bolso não convertido, eu duvido que o Espírito Santo entrou em você e você nasceu de novo. E vou dar um exemplo bíblico. Jesus foi para a casa de Zaqueu, se convidou para comer lá. Se fosse hoje, eu na casa de um desses políticos mal afamados, essa mesma pessoa ia fazer uma crítica contra mim. Olha lá, o JB tirando foto com o político fulano. E Jesus foi lá para a casa dele, sentou com ele, não repreendeu, não confrontou, não fez cara feia, não foi legalista, não fez discurso moralista, simplesmente comeu, bebeu, se divertiu, riu. E Zaqueu levantou e disse: não aguento mais. Como é que eu posso ser tratado com tamanha graça, com tamanho favor? Eu quero devolver tudo que roubei, eu quero restituir 4 vezes mais, quero dar metade do meu dinheiro para os pobres. Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Sabe quando que a salvação entrou nessa casa, cara amigo? Quando ele enfiou a mão no bolso e fez restituição a quem roubou e abençoou o reino de Deus. Então eu quero lhe afirmar que esse assunto é crítico, tão crítico que ele incomoda tantas pessoas, porque ele incomoda o Deus das pessoas. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Só existem 2 senhores. E a ênfase de Jesus e a preocupação sobre esse tema é tamanha que teve que ficar registrado. Desculpe, eu não gosto nem de ficar respondendo,
Porque agora, por Aham. exemplo, a gente colocou o CN Play lá no ar. Deixa eu até fazer um parênteses aqui também. Eu vi, eu E vi. a gente deu 30 dias gratuito para o pessoal que quiser usar 30 dias mergulhar. Aham. Só que a pessoa tem que passar o cartão de crédito, como na Netflix, como eu sei, a HBO, como em todas Aham. os streams, as plataformas de streams, elas têm que passar o cartão para poder ficar lá e depois Claro. 30 dias pode tirar. É um procedimento comum, normal. Nós pagamos uma empresa, eu não vou falar de custos aqui, operacionais, Aham. mas que não são baixos. E nós pagamos hoje. Nossa realidade hoje é que nós pagamos para pregar o evangelho pelo CN Play. E algumas Aham. pessoas estavam reclamando porque tinham que passar o cartão de crédito, que não era certo a gente oferecer 30 dias tendo que passar o cartão de crédito. Eu falei, é fácil. Liguei para o meu pessoal e falei, coloca 30 dias aí sem passar por cartão de crédito, porque esse tipo de mentalidade é o tipo de mentalidade que arruína as pessoas. Eu vou É. terminar falando de Provérbios 22, verso 2. O rico e o pobre se encontram. Deus fez tanto a um como ao outro. Qual a diferença? Mindset, É. mentalidade. Você Isso pode aí. entrar lá na CN Play e se divertir até 30 dias, depois tirar seu cartão. Mas para aqueles que reclamaram por causa deles, não tem problema. Entra lá sem cartão. É ruim ficar respondendo esse tipo de apetite, porque nós entramos numa frequência Aham. baixa. A É gente não verdade. pode modelar a nossa frequência, a É. frequência de pessoas miseráveis, que pensam É. em pobreza, em falta, em escassez, que estão vivendo a sua realidade. Não é que elas não sejam pessoas que possam ser maiores e melhores, mas é que elas Uhum. sucumbiram à sua natureza inferior, que a Bíblia chama de sarques, de Aham. sarcástico, a sua natureza mais baixa. E é por isso que a Bíblia diz que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Nós temos que andar no Espírito. E a Bíblia diz que quem semeia no Espírito, colherá no Espírito. Quem semeia na É. carne, colherá na carne. E semear no Espírito é semear na unção. Quando você semeia na unção, você vai receber da mesma unção. Eu acho que está bom por hoje, Gerson. Suas palavras finais e É. vamos orar. Meu amigo, eu creio que nós estamos sendo preparados para um tempo extraordinário. Agora, nesse tempo, nós vamos manifestar a glória de Deus, nós vamos mostrar o quanto confiamos em Deus e nós vamos ver o quanto Deus vai nos prover. Quero dizer para cada pessoa que está nos ouvindo que você não está sozinho. E não é porque a gente está aqui numa live. O Senhor continua contigo, continua governando. E eu quero te dizer, a sua esperança não será frustrada. A sua esperança. Então, 2020, eu declaro uma palavra sobre 2020. Não vai ficar uma unha de bênção em 2020 que nós não vamos levar para 2021. Tudo que estava reservado de bênção e ainda mais sobre 2020 não vai ser calamidade de vírus que vai impedir de chegar na nossa vida em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Gerson. Vou orar com você ainda, mas eu quero dar uma última palavra. Eu falei aqui de frequência. Não abaixe a sua frequência. Quando a mulher, com a sua generosidade, colocou o nardo sobre a cabeça de Jesus, a miserabilidade de Judas pipocou, acordou. Podia dar para os pobres. Para que isso? Desperdício. Baixou a frequência. Jesus, em ação imediata, quebrou aquilo e disse: não critique essa mulher. O que ela fez será contado na história onde o evangelho for pregado. Cuidado com a frequência de algumas pessoas. Elas vão tentar te puxar para baixo, elas têm o espírito de Judas. O espírito de Judas é defender a miséria, defender a miséria em nome do miserável. Defender a pobreza em nome do pobre. Qualquer revolução feita em nome do proletariado deu ruim. Desconfie de quem defenda a pobreza em nome do pobre. Desconfie. Desconfie de qualquer pessoa que faça discurso defendendo a pobreza em nome dos pobres. Porque o que Judas estava defendendo era a soma do você ganhou e por isso eu perdi. Ou seja, não tem mais óleo, porque aquele foi derramado. Eu quero dizer que tem mais óleo. Aquele que foi derramado na cabeça de Jesus tem muito mais deste. E não é porque esse sujeito ganhou, empregou, prosperou, cresceu, que você deixou, não ficou espaço para você.
Há espaço no topo para todos. A mentalidade de Amém. Judas é uma economia de soma zero. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. É um comuna, né? Quando eu ganho, quando eu crio um ambiente para todos ganharem. Quando você ganha, você me inspira também para ganhar. Eu tinha tanto para falar sobre esse assunto. Esse assunto me olha que eu tinha atiça, também, eu irmão. ativadíssimo com isso. Eu podia falar muito mais. Mas eu quero dizer que todos nós podemos ganhar sem ninguém perder. Em nome Amém. de Isso aí. Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Pai, eu quero abençoar essas pessoas que estão nos Sim, assistindo. E quero hoje, Senhor, num gesto simbólico, retirar a coroa de Mamon. Põe a mão na sua cabeça e retire a mentalidade de Mamon. Deus. Faça um gesto Em nome de Jesus. tirar a mentalidade da ansiedade, a mentalidade do medo do futuro, a mentalidade da escassez, a mentalidade da ganância, da avareza, de ajuntar, do medo de ficar pobre, do medo de não ter. Oh, Deus. Retire essa coroa de Mamon hoje da sua cabeça. E entenda que cada momento que você tem a oportunidade de ofertar, você está criando o seu destino econômico. Você está criando um ciclo econômico, um ciclo germinal, uma semeadura que trará uma colheita. E eu quero declarar para você que semeou, sua colheita não será esquecida. Ela será lembrada. Amém. Deus não é Amém. injusto para se esquecer de você. E como diz o Salmo 20, verso 3, ele vai lembrar de cada uma das suas ofertas, de todos os seus holocaustos, e vai satisfazer os desejos do seu coração. E ministro a todos vocês que estão em crise agora, que têm medo do futuro próximo. Eu quero liberar os anjos da provisão. Eu quero liberar as chaves da economia do céu, do Ministério da Fazenda Celestial, para trazer a você recursos exponenciais e também inesperados, bênçãos extras, favor, bondade, fidelidade, misericórdia, graça, em nome de Jesus. Gerson. Amém. Senhor, nós confiamos na Tua palavra e sabemos que ela é fiel e verdadeira. E eu quero liberar sobre a vida dos Teus filhos a bênção que só o Senhor pode trazer. Eu declaro, Senhor, que cada semente produzirá o seu fruto, que cada dízimo trará uma blindagem sobre a nossa vida financeira. Eu declaro em nome de Jesus que a falta não conseguirá entrar nas nossas vidas, nas nossas casas. Amém. Eu quero chamar uma abundante colheita. E que neste tempo, Pai, o Senhor faça com que aqueles que não creem olhem para a vida dos que creem e creram neste princípio e comece a ver a provisão e a proteção de Deus entrando na vida dessas pessoas para que elas passem a crer e a praticar os teus princípios. Pai, nós decretamos que não serão frustrados os planos dos teus filhos, os sonhos, os objetivos, que a esperança do céu invada o nosso coração e que o poder da Tua palavra seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que nós vamos ver colheitas saindo e vindo de lugares que jamais imaginamos, de maneira que jamais imaginamos. Nós confiamos no Senhor e decretamos que vamos viver a bênção do Senhor em qualquer instante e situação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gerson, só para terminar, você sabe o que eu tenho visto? Você não precisa ser rico ou pobre para ser servo de Mamon. Você só precisa viver avarento, ganancioso, com medo. É verdade. Em ambos os casos, rico ou pobre, você pode estar servindo a Mamon. Nós, contudo, entretanto, resolvemos que o nosso governo, a nossa coroa, ela está no céu, no trono. Amém. E nosso governo é um governo sempre eterno e inabalável que jamais passará. Servimos a Jesus e honramos Ele com as primícias de toda a nossa renda e se encherão, se fartarão os nossos lagares de toda a bênção, de toda generosidade divina. Eu acredito nesse tempo onde Deus vai poder provar que Ele é fiel. Lembra daquele texto quando Ele enviou os apóstolos sem bolsa e sem alforje? E disse, vai lá, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de fé, é uma questão de confiança.
Então eles voltam, deslumbrados, expulsamos demônios, até os demônios se submetem. Alegrai-vos não porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito nos céus. A propósito, porventura, vos faltou alguma coisa? Então eles encheram a boca e disseram, nada, Senhor, nos faltou. E nem vai faltar. Então, quando você olhar para trás, daqui a algum tempo, você vai ficar feliz com o que você viu e como Deus foi fiel com você. Ele Amém. Não pode ser infiel, não pode negar a si mesmo. Deus cuida dos seus filhos. Obrigado, Amém. pastor Gerson Costa. Um forte abraço. Obrigado, amigo. Um abraço em todos vocês que estão nos assistindo. Amanhã eu volto com Cláudio Duarte, meio-dia.